Bem, aqui uma ressalva deve ser feita. Hoje em dia usa-se o recurso do NAT, Network Address Translation, para esconder uma rede corporativa, uma rede de computadores interna da internet. O NAT esconde a sua rede, onde estão as suas máquinas de trabalho, as estações dos seus usuários, de forma que elas não são acessíveis de fora da internet. E muitos firewalls implementam o que a gente chama de DMZ, Demilitarized Zone, ou zona desmilitarizada, como queiram, que é uma outra área, seria uma outra placa de rede que sai do firewall, onde estão os servidores que devem ter acesso pelos usuários de fora da internet. Quem está na internet pode acessar esses servidores aí, mesmo passando pelo firewall. É o caso de servidor de e-mail, servidor de páginas, né, servidor web, servidor de FTP, às vezes algum servidor de SQL público. As técnicas que veremos agora vão possibilitar que a gente descubra regras de filtragem do firewall para a DMZ. Porque a DMZ normalmente não usa NAT. A DMZ normalmente, os computadores que estão lá, os servidores que estão lá, possuem endereços IP válidos, endereços IP que você consegue acessar pela internet. Já os computadores que estão na sua rede interna e que estão sendo filtrados por NAT, esses a gente não consegue acessar. Numa próxima videoaula a gente pode ver como fazer para acessar esses computadores. Nós vamos ter que invadir algum computador periférico, algum computador que seja limítrofe entre as duas redes, a internet e a rede interna, e no caso normalmente é o próprio firewall, para conseguir invadir essa rede interna. Agora nós vamos ver as técnicas para conseguir invadir, para conseguir determinar quais são as máquinas que estão ligadas na DMZ. A primeira coisa a se fazer então é determinar o caminho entre a máquina do invasor e a máquina que o invasor quer invadir. Isso é possível usando o comando traceroute. Se você estiver usando Windows, o comando correto é tracert. O comando traceroute, ele manipula o protocolo ICMP e o protocolo UDP para que a gente consiga descobrir os roteadores que estão no caminho entre a sua máquina, ou a máquina do invasor, e a máquina da vítima. Se houver um firewall no meio do caminho, esse firewall vai estar, como eu disse, no meio do caminho. Se o invasor está tentando descobrir a rota até a máquina do Juquinha, se o Juquinha tiver um firewall, esse firewall vai estar antes da máquina dele. Pode ser um, pode ser 2 saltos antes. Nós vamos ver aqui com o comando traceroute, então, que é relativamente simples você determinar a rota para uma determinada máquina. Nós estamos usando um sistema operacional Linux, ok? Para essa experiência você pode usar qualquer sistema operacional que seja parecido com Unix. Pode ser qualquer Linux, Red Hat, Debian, Conectiva, o que você preferir. Pode ser um FreeBSD, pode ser um Solaris, tanto instalado num PC quanto instalado numa máquina SAN mesmo. Enfim, AIX, HPUX, pode ser qualquer Unix que você tenha à mão. O Linux, como é o mais popular e pode ser instalado num PC comum, é o que normalmente é mais usado. Algumas das experiências nós vamos poder fazer no Windows também. Todas elas vão ser por linha de comando. E você vai ter que, se você for fazer no Windows, você vai ter que usar a linha de comando também. Existem ferramentas, claro, que podemos usar na interface gráfica para fazer isso. Mas apesar de mais bonitinhas e aparentemente mais fáceis de usar, a linha de comando te dá muito mais poder de fogo. No nosso Linux aqui, nós vamos abrir um terminal e vamos dar um comando traceroute para tentar determinar a rota entre esta máquina aqui e uma máquina qualquer na internet. Por exemplo, o site da Digerati. O comando é traceroute. É simples, é só traceroute e o nome da máquina de destino. O comando, o programa traceroute, ele vai testar todas as máquinas que estão no meio do caminho entre a nossa, que originou a conexão, e a de destino, e vai nos dar uma lista com todas as máquinas que estão no meio do caminho. Normalmente essas máquinas são roteadores, aqueles roteadores da internet, que o seu provedor ou os provedores possuem para se interligar entre si. Não esqueça que a internet é uma grande rede, na verdade é uma grande salada de redes interligadas por roteadores. Bom, vamos dar aqui traceroute www.digerati.com
E vamos ver o que o comando vai dar para a gente. Olhem só. O que o comando nos disse foi que existem 12 saltos, ou seja, existem, além da máquina alvo, que é o servidor onde está o site da Digerati, existem mais 11 computadores. São 12 saltos, o último salto é o salto entre o último roteador e a máquina alvo. Então existem 11 roteadores, ou 11 computadores, ou 11 gateways, como você queira chamar, entre a máquina do invasor e o site da Digerati, que é o alvo do nosso teste. Muito bem. Já sabemos então qual é a rota, quais são as máquinas por onde nossos pacotes passam para que a gente consiga se conectar até lá. Uma coisa interessante que sempre acontece, que sempre é mostrado numa lista dessas, é que o primeiro salto normalmente é o seu próprio gateway de internet, ou o próprio gateway de internet do invasor. É o computador ou o roteador que liga o invasor ou a pessoa que emitiu o comando traceroute à internet. Se você está numa rede corporativa ou simplesmente numa rede que está ligada na internet por meio de um roteador simples e dentro dessa rede você usa aqueles números inválidos, ou melhor dizendo, números não roteáveis na internet, vai aparecer um número desse, um número interno no primeiro salto, que é o número da interface de rede daquele roteador, que está ligando a sua rede interna à internet. No nosso caso aqui, o nosso roteador é o 192.168.1.161, que é um endereço de rede interna. Esse é o endereço do nosso roteador, o que está mais perto da gente. O 11º salto, que é um antes de chegar lá no servidor de web da Digerati, muito provavelmente é o roteador de lá, do provedor onde está instalado esse site. Se esse cara é o roteador, a probabilidade é muito grande de que ele seja também o firewall. É grande, mas não quer dizer que ele é realmente firewall. Quer dizer apenas que esse cara tem muita probabilidade de ser o firewall lá do local onde o site da Digerati é hospedado. Vocês podem ver que no salto 10 nós tivemos um erro ali. Apesar de ele ter conseguido testar o próximo salto, o salto 11, mas o salto 10 ele não conseguiu testar. Isso pode ter acontecido por vários motivos. O roteador desse salto 10 pode ter sido configurado para não devolver mensagens ICMP, então, portanto, o nosso traceroute não conseguiria determinar qual é o seu número IP.